seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Saudações a você que acompanha o nosso Ponto a Ponto. Uma boa notícia para começar o programa. O governador do estado, João Azevedo, anunciou na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira, que a Paraíba terá 15 hospitais atendendo a pacientes oncológicos nos próximos meses. Uma parceria com o Ministério da Saúde vai possibilitar esse atendimento às pessoas. E agora, depois do Carnaval, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, virá à Paraíba fazer o anúncio oficial. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O entrevistado do programa desta semana é o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso. O parlamentar tem vivido momentos de tranquilidade, de calmaria e também momentos de turbulência no comando do Legislativo, no comando da Casa de Félix Araújo. Essa semana tivemos a abertura do ano legislativo e agora formadas as comissões, as ações legislativas estarão na pauta do dia a dia. Vereador, obrigado por ter vindo ao programa. Tudo em paz? Tudo em paz. Paulo, saudação toda especial. Saudar a todos os que nos assistem através da TV ITA e o programa Opinião, que é líder de audiência. E para mim é um imenso orgulho de estarmos aqui para que nós possamos hoje bater um papo e trazer algumas informações do Poder Legislativo e do nosso trabalho parlamentar na Câmara Municipal. Marinaldo, como é viver esses momentos distintos? De calmaria durante um certo tempo, depois de turbulência, considera isso normal? Mediante o período que estou já na política, já estou há 32 anos na política, a gente vai se habituando e sabe que não é fácil dizer que nós vivemos em céu de brigadeiro, não é assim que eu posso dizer. Mas dizer que há momentos de felicidade, quando você consegue fazer realizações para atender a população. Então, nesses momentos das boas realizações, nós nos alegramos. Quando há os momentos de descontentamento, vem a tristeza. Mas isso é de parlamento. Eu sempre tenho dito que o parlamento ele não pode ser nem frio e nem quente, ele tem que ser morno. Porque se não houver essa temperatura, é porque algo está errado. Nós conhecemos o presidente já há algum tempo e a gente sabe que não é da sua personalidade, usar uma expressão bem popular, perder as estribeiras, elevar o tom de voz, se exaltar. Mas houve um momento aí de um embate de palavras com a vereadora Ivonete Ludgério. Como é que foi viver aquele momento? Chegou ao limite ali, ultrapassou o limite do presidente? Realmente eu confesso, foi um momento triste, eu confesso a você, que pela forma de eu ser, e também tenho certeza também pela vereadora Ivonete, foi um momento triste, mas graças a Deus já tivemos, depois daquela sessão, no mesmo dia da sessão, porque é o seguinte, Paulo, eu sempre tenho dito, os momentos acalorados da Câmara, nós vivemos ali momentos que pessoas divergem de ideias, têm divergências de opinião, mas todas se levam para um caminho, que é cada um pensando na sua forma de ajudar a cidade. Então, esses descontentamentos acontecem. Mas dali eu peço que, ao sair dali, não se leve para o campo pessoal. Perfeito. Depois se tornamos amigos, até mesmo que somos colegas de trabalho todos os dias. E de muito tempo, de muito tempo. Então, o descontentamento aconteceu, já é algo superado, já tivemos uma conversa amistosa, vamos continuar dialogando para que se evite. E se vier a acontecer, que também aconteça, mas não da forma que aconteceu, da forma bem incisiva, na linguagem de palavra áspera, como aconteceu. Muito bem. E quantos mandatos, Marinaldo? Eu já estou com 5 mandatos e uma suplência. Eu fui suplente no ano de 96, inclusive tive a felicidade de assumir
no lugar da vereadora Gealanza, e depois, no ano de 2000, eu cheguei com a titularidade, e de lá para cá a gente vem seguindo aí já com 5 mandatos. Nesse tempo, a Câmara lhe deu mais alegrias ou mais agonias? Não, eu confesso a você que eu diria assim, em meu termo, eu estou fazendo o que gosto, você me conhece, a gente já se conhece há muito tempo. Eu trabalhava na iniciativa privada, era vendedor, gostava do que fazia, mas também eu gostava também de atuar na área social. Eu fui fundador do JUB, Juventude Unida da Bela Vista, exerci diversos cargos na direção da SAB da Bela Vista, chegando a ser presidente eleito por 3 vezes. Depois fui participar de um movimento comunitário no bairro do Pedregal, onde conseguimos urbanizar todo o bairro do Pedregal, no ano de 2004. Então, assim, essas alegrias, depois vim para a Câmara Municipal, então eu confesso a você que tenho mais alegria do que tristeza, até mesmo porque, como eu lhe falei, já conseguimos realizar muitas coisas boas foram realizadas, estão sendo realizadas, e essas alegrias muitas vezes são maiores. Então, supera os momentos de argúrias. Nós somos, eu e o presidente, de origem humilde, a gente se conhece, trabalhamos a vida toda, desde criança, né? É verdade. Imaginou que um dia fosse presidir um poder no município, o poder legislativo? Não, inclusive... Não estava nas previsões, não? Inclusive, quando eu me lembro, quando você trabalhava na Norcola, não é isso? Norcorel, e eu ia lá, ainda jovem, não dizendo que você era jovem também, mas... Eu sou um ano mais velho que o presidente. E eu ia lá justamente para fazer a compra de material, trabalhando com meus irmãos que são capoteiros. Aqui você conhece, são amigos seu. E o Duval e o Marcos, né? Duval, o Marcos, tem Mário. Só eu que não trilhei aí nessa arte de capoteiro, que são uns artistas, uns artesãos, né? E eu não trilhei por esse caminho. Mas me lembro quando eu já ia lá, nunca passava pela minha cabeça de hoje ser presidente da Câmara Municipal e na condição hoje de vice-prefeito de Campina Grande, num eventual afastamento ou licença do prefeito Bruno Cunha. Quando resolveu se candidatar a primeira vez, a família não disse assim, está ficando doido? Teve isso ou não? Todo mundo concordou? Eu já fazia parte do movimento comunitário, né? E me recordo que eu, como presidente da SAB da Bela Vista, fui convidado por Cássio prefeito, e me chamava e dizia, olha, se você é presidente da SAB da Bela Vista, a gente quer, o que é que está precisando na SAB? E eu fiz um mapa, levei toda a urbanização do bairro da Bela Vista, e ele disse, não, vamos fazer aqui. Aí ele disse, pode avisar o povo que vamos fazer. Eu disse, Cássio, eu não vou avisar, você é quem vai lá para você avisar. E reunimos na SAB da Bela Vista, e daí em diante as obras foram realizadas, e depois ele me convida, olha, seu nome está em ascensão, para a Bela Vista, aquela área Bela Vista Pedregal, só o que se fala, as pesquisas apontam você como uma boa liderança, vamos ser candidato? Eu, rapaz, não dá, insistir para que não fosse, ele insistia para que eu fosse. Depois Rômulo Gouveia também, o saudoso Rômulo era um grande amigo seu também. Um grande amigo meu, me incentivou também para que eu fosse candidato, e daí foi onde se iniciou, com o convite de Cássio e o convite de Rômulo, para que eu pudesse me inserir na política no ano de 96. Presidente, como foi viver recentemente a perda de mandatos de 4 colegas que lá estavam? É claro que os que chegaram não tem nada a ver com a situação, porque foi uma decisão judicial, mas parece que foi um momento difícil, né, para vocês? Foi um momento difícil, confesso a você, ainda continua sendo, porque eu não estou aqui, não quero fazer pré-julgamento das decisões que foi proferida pela corte do Tribunal Regional, mas, assim, na minha opinião, o que fica aqui é a nossa preocupação. Nós temos que rever esse questionamento. Eu vou citar aqui, por exemplo, a questão, eu respeito os que chegaram, já dei as boas-vindas a eles, inclusive me relaciono muito bem com todos, recebi e com tristeza com os que saíram. Se confesso a você, se a Câmara pudesse, ao invés de ter
reduzido 4, tivesse aumentado mais 4, eu estaria muito feliz, porque os que estão chegando estão fazendo um bom trabalho e os que saíram faziam também um bom trabalho. Então, você sente por isso. E com relação a essa cota de mulheres, eu vou citar aqui um exemplo. A vereadora Carol, trabalho excelente, ela não sabia nem como quando ela chegou no partido, o partido já estava formado. O partido, então ela não participou de nada, não né? participou de nada, né? Quer dizer, então eu vejo nessa interpretação, como ela não sabia do que estava acontecendo, não foi ela que esteve na formatação do partido, então ela poderia. Esse é o entendimento, que não quero entrar nesse mérito, só a título de uma sugestão, né? Perfeito. De um pitaco. Para a justiça, eu seria aqui um pitaqueiro. Mas qualquer um de nós pode ter opinião, né? Exato, respeitando as decisões. Eu sei das suas relações estreitas de amizade com o prefeito Bruno Cunha Lima. Sei o quanto a avó dele, dona Valnisa, gostava de Marinaldo Cardoso, doutor Ivandro. Sei que você frequentava a casa da família. Nesses 3 anos e pouquinho, teve algum estremecimento com o Bruno Cunha Lima por conta dele, prefeito, e Marinaldo, vereador, presidente? Frequentava não, eu frequento ainda. Paulo. Recapitulando, dona Valnísia, na eleição de 2002, ela me ajudou muito. Todas as eleições que o doutor Ivandro, saudoso doutor Ivandro Cunha Lima, que para mim é um exemplo de dignidade, de honestidade, doutor Ivandro, todas as eleições do doutor Ivandro, eu estive acompanhando, eu estive apoiando. Inclusive, eu apoiava a pedido de dona Valnisa. Tem um relacionamento muito bom com a Ana Liese, a mãe do prefeito, e todas as eleições do prefeito Bruno, eu acompanhei, menos a de vereador. Porque aí vocês foram concorrentes. Né? Mas acompanhei a eleição de Bruno. Quando chegou na Câmara, que se propôs a ser candidato a presidente da Câmara, eu estive lá com ele, não se concretizou, mas eu estava na linha de frente com ele. Depois ele foi candidato a deputado estadual, eu acompanhei deputado estadual. Depois ele veio ser candidato a deputado federal, eu o acompanhei. Quando houve aquela disputa interna entre ele e o deputado Tovar, eu fui mesmo, eu com toda a amizade que tem também com o Tovar, o deputado Tovar, eu o acompanhei, eu insisti, eu articulei para que ele fosse o prefeito de Campina. Então, o laço de amizade continua da mesma forma, com a diferença que, às vezes, as pessoas confundem. Eu sou amigo dele, mas sou presidente da Câmara. Ele está num poder e eu estou em outro. Então, os poderes são diferentes. Então, tem algumas coisas que eu tenho que tomar medida na Câmara que, muitas vezes, contraria alguns posicionamentos que não é, muitas vezes, questionado nem pelo prefeito Bruno, mas são questionados por alguns assessores do prefeito que questiona que eu poderia fazer diferente e eu não posso fazer diferente, eu tenho que fazer o que estabelece na condição de presidente. Agora, faço parte da bancada do prefeito Bruno e dentro do possível e de formas republicanas, eu procuro sempre o ajudá-lo. Como tenho feito, tentado fazer esse imbróglio que nós estamos passando agora, com a questão orçamentária. Tenho trabalhado para que a gente possa sair desse imbróglio. Trabalhamos na questão das aberturas de crédito para realizações de algumas obras que estão sendo realizadas, projetos que chegaram à Câmara, intermediei junto aos colegas vereadores, mostrando a importância que era e é para a cidade. Então, da minha parte, eu tenho colaborado. Muito bem. Aquela pausa para rápidas mensagens aqui na Rede Ita e a gente volta já com o segundo bloco do Ponto a Ponto. Estamos entrevistando o vereador, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso. É um instante só.
Saiu a nota do Enem e na Unifacisa sua nota vale 70% de desconto na matrícula e até 100% de desconto nas mensalidades. Estude com professores renomados, estrutura de ponta e construa um futuro profissional de excelência. Não perca tempo e transforme sua nota do Enem em oportunidades únicas. Vem ser Unifacisa e matricule-se em unifacisa.edu.br. Confira condições no site. De volta com o Ponto a Ponto. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, virá João Pessoa no final de semana pós-carnaval. E a chegada de Bolsonaro à nossa capital deve ser com o encontro de uma situação que talvez nem ele tenha total conhecimento de como ela está se verificando. Tem quiprocó entre os aliados, tem desunião entre outros tantos, tem gente satisfeita, tem gente insatisfeita. E é claro que o Bolsonaro, chegando aqui, vai receber todo mundo, vai conversar para bater um papo e se inteirar da situação. Aliás, o ex-presidente vai receber o título de cidadania pessoense. Também chama a atenção, nesse fim de semana, a operação da Polícia Federal, desencadeada na quinta-feira, com prisão de militares do Exército Brasileiro, com busca e apreensão em casas de figuras como generais Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira. Tem um campinense que também foi alvo de busca e apreensão, Técio Arnaud, que ainda é assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo bloco do nosso bate-papo, da nossa entrevista de hoje, com o presidente da Câmara de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso. O Executivo, voltando ao tema da nossa última pergunta do bloco anterior, o Executivo aqui ali dá uma pressãozinha no Legislativo, dentro das regras, ou isso não acontece? É como eu falei anteriormente, não partindo por parte do prefeito Bruno, mas por parte de alguns secretários, sim. Acontece. Às vezes... Aquela promulgação, Marinaldo, ela foi tornada sem efeito, foi anulada ou não? Olha, para que nós possa se compreender como aconteceu aquele processo. O dilema, junto com a oposição, é se votar o orçamento. Nós tínhamos e temos a necessidade que esse orçamento fosse votado e temos a necessidade que esse orçamento ele seja sancionado. Porque do jeito que está, imagino eu, que esteja ruim para a Câmara e para o Executivo também, né? E para a cidade, né? Porque nós se governando com 12 avos. Então, com 12 avos tem algumas limitações que impedem de se... E um 12º do orçamento anterior, né? Exato, que se impede de ser realizado. Então, nós precisava, inclusive o próprio, alguns membros do Executivo, eram insistindo, olha, temos que votar o orçamento. E também as duas bancadas também sabem da responsabilidade do que é um orçamento aprovado, que tem que ser aprovado. Porque é através do orçamento, das peças orçamentárias, do PPA, da LOA e da LDO, que as coisas acontecem. Sem isso, não tem, é o parâmetro para que tudo aconteça. Desde as ações de saúde, de limpeza pública, ações sociais, tudo passa por esses projetos orçamentários. E depende da Câmara para votar. E nós precisávamos aprovar, mas tinha um embaraço das emendas impositivas, que as emendas impositivas, antes, não era consenso de uma parte da bancada do prefeito e também a bancada de oposição defendia a emenda impositiva. Então, se chegou a um consenso depois que haveria a possibilidade de um acordo para que
as emendas pudessem acontecer. Agora, o que é que falta, Marinaldo, presidente? É um consenso no que diz respeito a valores. Vereadores querem 1,2, o prefeito sugeriu 0,7. Não dá para chegar ao meio termo, não? É justamente nesse ponto que eu sempre tenho defendido, inclusive na sessão de terça-feira, quando o prefeito esteve lá para a abertura do ano legislativo, eu solicitei, clamei para com todos, para que nós nos desarme e voltamos a dialogar, porque, no meu entendimento, nada se resolve sem um diálogo. Mas eu escutei essa semana alguns vereadores de oposição, inclusive o programa passado aqui foi com Pimentel Filho, que vinha sendo líder da oposição, e alguns vereadores dizem assim, o prefeito Bruno Cunha Lima, ele quer ser prefeito e vereador ao mesmo tempo. Ele quer emendar a lei, ele quer cumprir papéis que são dos vereadores. E como é que equilibra-se essa situação? Olha, eu acho o seguinte, o prefeito tem alguns entendimentos, claro que a bancada de oposição se contrapõe, e eu, na condição de mediador, faço o papel de mediar e mostrar que não vai ser puxando esse cabo de guerra que nós vamos resolver a situação. Então, voltando à questão da promulgação. Sim. Então, para que nós pudéssemos votar o orçamento, nós precisamos de 12 votos da bancada, que é a maioria, da bancada de oposição. Então, e a bancada de oposição só iria votar o orçamento com as emendas impositivas se há o projeto ALDO, que regulamenta para que as emendas impositivas possam ser implantadas, se fosse sancionada. A LOA só vem com a LDO aprovada. Exato. Assim? Não, as emendas impositivas, ela só passa a valer se estiver lá um projeto que regulamenta, que diz que tem que estar também na LDO. Perfeito. Então, a oposição nos condicionava. Olha, nós vamos votar. Agora tem que votar com as emendas impositivas. E as emendas impositivas só passam a valer com a emenda LDO. Resultado, resolvido isso, estava o projeto no Executivo, tinha se expirado o prazo, de acordo com a lei orgânica do município, a bancada me solicitou para que nós fizéssemos isso e eu promulguei, para que 2 dias depois pudesse estar todos lá votando o orçamento da cidade, e claro, votando as emendas impositivas. Aí o prefeito diz que o prazo ainda era dele. Né? O prefeito se baseia em uma lei federal, não resta dúvida. Aí cabe à Justiça analisar se a lei orgânica, claro, se você for... A lei federal, ela se sobrepõe, ela é maior do que a lei orgânica. Ela fala em 15 dias úteis. O regimento, a lei orgânica fala em 15 dias corridos. Então, baseado nisso, não cumprimos com o nosso papel, cumprimos a lei orgânica, que é a lei que nos regulamenta e que nos dá parâmetros para fazer. É a Constituição Municipal. É a Constituição Municipal. Então, para que se evite esse cabo de guerra do que vale e do que não vale, o prefeito manda para a Câmara o veto dessa lei. Então, o que é que nós estamos propondo? Eu estou propondo para que nós possamos, ainda no dia de hoje, já solicitei à bancada, à Comissão de Redação e Justiça, para que emita um parecer, para que nós aprecie esse veto. Sobre esse veto do prefeito. Exato. O veto pode ser mantido, pode ser derrubado, né? Pode ser derrubado, mas na lógica não vamos aqui... radicalizar. Eu diria, não vamos ser hipócrita. Na preço de hoje, a gente sabemos, a bancada de oposição tem maioria. Quer que as emendas, elas existam, as emendas impositivas. Então, vão vetar. Deve derrubar o veto. Derrubar o veto. Então, quando derrubar o veto, aí eu acho que aí é onde entra a gente chamarmos. Olha, vamos fazer veto derrubado, vamos reabrir o diálogo. Porque ainda na instalação do ano legislativo, o prefeito Bruno Cunha Lima, perguntado pelos colegas jornalistas se ia sancionar, ele disse, eu vou sancionar com ajustes. Aí eu vi que saltou um vereador de oposição e disse, não, quem ajusta a lei não é o prefeito, não, somos nós. Como é que o prefeito está dizendo que vai ajustar uma lei? Ou ele sanciona,
Ou ele veta em parte ou veta em toto, né? Ele pode sancionar integral ou parcialmente. Ou parcialmente. Então, esse imbróglio continua, que a gente espera que seja resolvido, não é verdade? É verdade. E a CCJ com Pimentel Filho, outras comissões importantes também com a oposição. Eu estou vendo que vem mais embates por aí. A oposição hoje, como tem maioria, eu ontem até brincava com alguns colegas da situação. Meus colegas, eu dizia, olha, infelizmente, nós hoje somos minoria. Nós ficamos 3 anos aí no bem bom, né? E agora vamos ter... Então, o que deve fazer quando se está num cenário como esse? Diálogo. Conversa. É próprio do parlamento, né? Parlamentar é falar. É falar, tá entendendo? Então, nós temos que estar preparados para isso. O que é que espera da eleição desse ano? O que é que vislumbra? Muitos embates, muitas discussões, uma eleição acirrada. A gente tem aí uma lista de pelo menos 10, 11, 12 pré-candidatos, Marinaldo. Você diz com relação a prefeito? A prefeito. Vai ser haverá uma eleição, não vai ser diferente das outras, muito acirrada. Agora, essa tem uma lista que eu nunca vi, uma lista tão grande de pré-candidatos, né? Eu contei pelo menos 12, é muita gente. Agora... vai haver o filtro normal, né? Vai haver o filtro e assim... há a democracia, né? A criação de vários partidos, então permite isso. Então, está dentro da regra do jogo. Romero Rodrigues, tem conversado com ele? Converso. Eu sou da mesma amizade que tenho com o prefeito Bruno, tenho com Romero. Você tem uma ideia, historiando a minha história com Romero. A primeira vez que Romero foi candidato a vereador foi comigo no PSDB. Eu fiquei na suplência. Foi 96? 96? E 96. Depois, em 2000, fui vereador com Romero. Votei em Romero para presidente da Câmara por três oportunidades, que ele foi presidente. Depois, Romero foi candidato a deputado estadual, estive com Romero. Romero foi candidato a deputado federal, estive com ele. Algumas ações na Câmara Municipal que sempre precisei de Romero. Romero sempre, mesmo sendo colegas de parlamento e a gente, às vezes, você vereador, às vezes você é concorrente. Sim. Mas quantas vezes Romero me ajudou a resolver, por exemplo, a questão da urbanização do Pedregal, pelo o bom acesso que ele tinha, me recordo, na época com o pessoal da Energisa, e o projeto esbarrou lá no Pedregal e ele foi comigo. Quantas vezes eu precisei de Romero para agir problemas das minhas áreas de atuação, como Bela Vista, como Jardim Borborema. Ele nunca se negou. Ele nunca se negou. Quer dizer, estivemos sempre juntos. Depois, deputado estadual nos ajudou muito, deputado federal. Então, nós temos uma história. E se Romero for candidato contra Bruno, Marinaldo Cardoso vai ficar entre a cruz e a espada? Olha, eu ainda não vislumbro esse cenário, não? Não vislumbro esse cenário, não. Eu ainda, na esperança, na fé que possamos chegar a um consenso e partirmos todo mundo junto, todos unidos para uma eleição conjunta. Para a gente finalizar, vai disputar mais um mandato de vereador ou pretende compor uma majoritária? Não, no nosso radar está concorrer à eleição para vereador, à reeleição para vereador, para dar continuidade àquele trabalho que sempre estamos fazendo. E eu gostaria de aproveitar, Paulo, Roberto, que a Câmara, quando nós, agora nessa legislatura, se você olhar a dinâmica da Câmara, ela mudou. Porque antes a Câmara se prendia muito só às questões locais, os vereadores se limitavam a depender só do orçamento municipal para fazer reivindicação. A Câmara Municipal de Campina Grande hoje tem realizado pautas positivas que vai além do que, ou seja, aquele papel do agente público. Sim. De ir a Brasília, por exemplo, estivemos em Brasília, aquela luta da duplicação da BR-230, que começou pela Câmara Municipal, através de mim e do vereador, hoje deputado Sargento Neto,
e fizemos aquela reunião histórica na FIEP e hoje temos uma obra aí magnífica sendo realizada no município de Campina Grande e que iniciou-se na Câmara Municipal. Estamos em cima da hora, só para a gente terminar com uma boa risada aqui nós dois. Já ouvi de deputado dizendo assim, quando a gente não resolver em Brasília, chama Marinaldo que ele resolve. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo. Eu quero aproveitar, agradecer a toda a sua equipe que estão aqui, que recepcionaram muito bem, de forma calorosa, recebi um tratamento. Eu acredito não só comigo, mas todos que chegam aqui recebem esse tratamento VIP. Doutor Dalton Gadeira disse que a turma aqui é jeitosa. Pronto, e são muito jeitosas mesmo. Fiquei muito à vontade, estou muito à vontade aqui e muito feliz. Obrigado pela calorosa recepção que recebi. Muito obrigado. E a você de casa também o nosso melhor agradecimento. Eu espero contar com a sua audiência no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. A seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.